Mas eu acho que é importante também pro público, né, que às vezes as pessoas esquecem um pouco, que é a pessoa que não faz nem ideia do que é o MST. E essa pessoa cair num corte desse, ela vai se conscientizar um pouco mais. Às vezes ela olha e fala, pô, tem uma organização dessa aqui, né, uma ocupação onde eu moro, e eu vi na TV, então é isso. E você levando os fatos e os dados, ela vai saber conversar com outra pessoa da comunidade para entender o que é aquilo que está acontecendo e às vezes até se aliar, fazer uma parada em conjunto. Então eu acho importante por isso, sabe? Tem as pessoas também que às vezes, nem faz ideia, e aí se cai só no discurso da direita, eles são mal, não sei o que, vai achar que é isso. E deve ser um desafio muito grande, porque o argumento é sempre simplório e sempre de colocar esse terror, invasores, terroristas e tudo mais, e você ter que lidar às vezes com argumentos e fatos, parece que é um embate, não é injusto, mas é muito mais complexo você ter que trazer e mostrar que o buraco é mais embaixo, que existe toda uma complexidade por trás, porque do lado de lá é isso, é gritaria, sabe, é um show de horror, entendeu? Porque é foda, você debater com uma pessoa burra, ela vai querer te puxar para baixo para brigar onde ela tem experiência. É isso mesmo, onde ela e você consegue, vai perder, né? porque ela tem experiência da burrice dela. Mas eu acho que é isso mesmo. E foi por isso, entre outras coisas, que essa CPI no MST virou um grande tiro no pé. Porque eu acho que os caras apostavam que num espaço em que eles poderiam virar o jogo da narrativa na sociedade. Eles perderam as eleições. Ela foi instalada no momento em que começou a fechar o cerco em torno do Bolsonaro, tanto que agora ele já está inelegível. E, bom, aqui toda essa trambicagem da joia, etc, etc. A gente adoraria falar. Hacker, a coisa toda. Então, ia falar sobre isso. Tá ficando difícil para eles. Mas falou, não, aqui a gente vai fazer o quê? Vai para cima do maior movimento social da América Latina, que foi fundamental para vários momentos, inclusive para o próprio Lula, na época que ele estava preso, por exemplo, era a base social militante ali que estava segurando o rojão. E que é educativo para toda uma geração de que é preciso lutar, resistir, enfrentar latifundiário, elite. Não é todo mundo que votou no Lula que concorda com isso, né? Tem gente que votou mais para derrotar o Bolsonaro. Mas tem um setor mais militante. Então era uma cartada final dos caras. E eles têm a presidência, têm a relatoria, têm a maioria, é uma gente completamente inescrupulosa. E a verdade também é que no começo o próprio governo não estava dando tanta bola para essa CPI, porque tem uma série de outras coisas também. Um monte de projeto, tem a própria CPMI do golpe, que é mega importante. Mas, então estava ali meio escanteado. Eles falaram, não, aqui é um passeio. Aí a gente falou, não, vamos lá para fazer coisa séria, para levar dado e fazer essa disputa real. Mas qual era a análise? Como também não é um tema absolutamente popular, a imprensa também não vai dar bola. Vai ser a gente falando pra gente mesmo, né? Como é que a gente fura a bolha? Era um pouco a nossa discussão. Só que eles mesmos nos ajudaram nesse processo. Porque quando é que a CPI virou notícia? Foi a partir das barbaridades que eles fizeram. Uma diligência que eles invadiram, olha a ironia da vida, eles invadiram a casa das pessoas para fiscalizar sei lá o quê. Foi quando virou um show de misoginia com corte de fala, interrupção de microfone. Foi o que aconteceu na semana passada, que ele perguntou se eu queria um remédio ou um hambúrguer, como uma forma de calar, da forma violenta, absurda, que toda mulher ouviu isso de alguma forma ao longo da vida. Mas o presidente ali falando aquilo, isso autoriza os demais homens a fazerem, né? Foi quando virou assunto. E aí as pessoas começaram a falar, mas por que essas mulheres que estão aí estão incomodando tanto? E aí é a nossa oportunidade de apresentar dados. Toda região que hoje tem assentamento do MST teve um grau de progresso muito grande. Eu sou, por exemplo, do Pontal do Paranapanema, que fica a 530 quilômetros de São Paulo. É quase Mato Grosso do Sul, Paraná, na outra ponta. Ali tem muitas cidades que antes do MST não tinha agência bancária, mal tinha comércio, não tinha nada. Era um nível de miséria muito grande. Ainda é uma região muito pobre, muito desigual. Mas justamente por conta do papel dos latifundiários, que concentram a renda. Seria muito pior não fosse a luta do MST, que agora tem uma série de assentamentos. Então também foi uma oportunidade para falar disso, sabe? Porque eu tenho a impressão de que ficou na década de 90, assim, não se fala tanto em reforma agrária, não é muito pauta da esquerda. A gente fala em reforma urbana, porque tive grandes centros e uma série de temas. Mas reforma agrária, fala não, ela é o campo, eu não tenho nada a ver com isso. As pessoas não sabem nem o que é uma fazenda, entendeu? Um campo, um roceiro, que a gente fala, né? Um camponês. E aí acho que trouxe o tema e foi um favor, na verdade, que eles fizeram pra gente, na boa. Assim. O tiro saiu pela culatra. Totalmente. Não, e eu tô ouvindo isso, eu tô achando fascinante, porque muitas vezes a gente aqui fica só repercutindo notícias, a gente sempre brinca que a gente, você ouviu aqui em segunda mão, hein? Porque na verdade a gente não tá fazendo bem um trabalho jornalístico, a gente faz um entretenimento jornalístico aqui e tudo mais, e a gente tenta falar às vezes de maneira pragmática sobre esses temas, e acaba
não entendendo a política como essas situações que você estava citando agora, como a CPI do MST acaba virando uma oportunidade. E aí eu acho fascinante porque, pra gente, vocês estão fazendo um trabalho que é necessariamente burocrático, mas que também, agora dessa visão do seu relato, também existem essas questões estratégicas, que é muito interessante, sabe? Sim. A parte que me parece mais excitante da política, de você olhar isso como uma oportunidade e falar, CPI do MST, vocês acham que vocês vão dar um baile na gente? E aí fica aquela coisa do o bonequinho de fantoche aqui e vocês em cima deles, assim, entendeu? E isso é fantástico. Usando isso. Eu vi um corte seu, que aliás eu recomendo que todos vejam, que é bem recente, onde você estava falando sobre, a gente já está aqui há não sei quanto tempo, vocês não apresentaram nada. Resumindo, não arrumaram nada até agora, estão pedindo prorrogação de prazo, que aliás até desistiram agora, né? Porque viram que não ia dar em nada. E é fantástico isso. Isso eu acho fascinante, entendeu? Sobre como a política ela não é só burocracia, ela também é estratégia, né? Isso é o que mais me faz... Desculpa. Não, eu ia falar que é exatamente isso. Mostra no que você tanto tá falando, que tipo, quando você chega preparado pra aula, a pessoa que só tá indo pra bagunçar, ela não ganha. Ela tá perdida. Ela tá perdida. Isso aconteceu, por exemplo, teve várias sessões, porque terça, quarta, às vezes eles chamam quinta também, porque o presidente tem a prerrogativa de chamar para quando ele quiser. Teve semana que teve 4 sessões de CPI, e aí todo o resto do seu mandato não é que fica paralisado, porque não tem só eu, tem toda uma equipe, temas e lugares, mas eu tô em uma série de comissões, eu não dava conta de acompanhar, porque a CPI, quando você tá encarando de verdade como uma coisa séria, você dedica muito tempo para ela. E é engraçado que nem todo dia eu conseguia ir completamente preparada, porque às vezes a vida não te permitiu se organizar desse jeito. E nesses dias, era o dia que eu chegava em casa e falava, talvez eu tenha perdido alguma oportunidade hoje, sabe? Porque isso é o que mais me intriga, assim, mais me dá vontade de fazer. Nessa perspectiva que você colocou, assim, de ver nisso uma brecha, um desafio. Tipo, vou ali para extrair alguma coisa, nem que seja para desmoralizar algum deles, que eu acho que também é válido. Sim. Nesse momento que a gente vive, em que eles estão achando que estão todos por cima da carne seca e não estão. Você vê como é o mais ego legal. deles, né? Os caras já estão perdendo de todos os lados e mesmo assim eles ainda acham que sabe, são bons, que estão por cima, mano. É bizarro. Mas eu sabe que a minha dúvida assim, sobre essa coisa de bolhas e redes também, é se mesmo eles estando derrotados, porque politicamente estão, foi uma farsa, era o grande salvação. Vão entregar o relatório antes e correm o risco de perder o relatório ainda, porque mudou a composição da CPI, eles podem não ter o próprio relatório aprovado, a depender do que acontecer na semana que vem. Sim. Mas talvez eles extraiam algum saldo positivo, porque eles conseguiram falar para esse setor mais radicalizado do bolsonarismo, sabe? São os que estavam no momento em que muita gente tá ali se acomodando na política, são os bastiões da bandeira dos bolsonaristas que não vai abaixar. O Salles aproveitou um dia para ficar fazendo elogios à ditadura militar. Para a maioria da sociedade isso é um absurdo. Mas para meia dúzia de golpista, ele virou um ícone, você entende? Então, eles extraem algum saldo para eles, mesmo que tenha uma desmoralização geral para a sociedade. Isso é absolutamente desafiador, porque eles... o Glauber, né, que é o meu marido, que é deputado também, ele fala uma coisa sempre que eu fico sempre reflexiva, que é o Bolsonaro e os bolsonaristas, eles tornam os seus seguidores militantes. Eles são muito convictos do que dizem e não é só uma gente que acompanha, é uma gente que está disposta a se mobilizar. A gente precisa fazer isso também, sabe? Porque mesmo em momentos de derrota, a gente consegue extrair vitórias, que talvez eles estejam avaliando assim. Sei lá, esse tal desse Zuco que eu nem conhecia, mas que parece que já era um cara muito famoso no Rio Grande do Sul, mais votado de lá. Então, algum peso político ali ele tem. Mas ele se projetou nacionalmente entre esses caras. Então, é duro pensar que numa derrota política, entre eles se fortaleceram. Então, tem muita água para rolar embaixo da ponte, assim, sabe? Pra gente